Quando eles estão preparando ali, eu vou fazer uma pergunta para o senhor lá no início, aí me veio agora a cabeça aqui. Qual a importância, bispo, de ser obediente à liderança? Qual a importância para aqueles que obedecem, para aqueles que são submissos à liderança? Até outro dia eu coloquei uma frase lá nas redes sociais, né? Que o abecedário do mundo, viu? É ABCD, né? ABCD, o alfabeto do mundo é ABCD. O alfabeto do cristão é obedecer. A obediência é fundamental na vida do crente. Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, Jesus disse o quê? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, e as obedece, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre ela desceu a chuva, sopraram os ventos, correram rios, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, imprudente, louco, que edificou a sua casa sobre areia. Ou seja, quem ouve a palavra de Deus e não obedece, não cumpre, é um louco. É um louco. Que edificou a sua casa sobre areia. Sobre ela aconteceu a mesma coisa que aconteceu sobre quem edificou sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. E ela caiu. Para mim, esse é o final de versículo mais triste da Bíblia. Quando Jesus disse, e a casa caiu. E como se não bastasse dizer que a casa caiu, Jesus ainda complementou dizendo, e foi grande a sua ruína. Então, queridos, a obediência a Deus e às autoridades constituídas por Ele na terra. Claro, autoridades que estão pautadas na palavra de Deus. Eu não posso obedecer a um homem doido, a um homem louco, a um homem que fica pregando bobeira, pregando bobagem, fazendo loucura. Eu não posso obedecer a um homem desse. Né? Tem gente que é cega, que está seguindo a gente cega, é cego guiando cego. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho que obedecer, eu tenho que saber a quem eu obedeço. Eu tenho que obedecer a quem obedece a Cristo. Eu tenho que me submeter a quem está submisso a Cristo. A minha regra é a palavra. A minha regra é a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa que eu estou lá como ovelha é alguém que prega a palavra, que ensina a palavra, que medita na palavra, que vive a palavra, não basta pregar a palavra, tem que viver a palavra. Não é? Tem gente que fala bonito, prega bonito, mas não vive nada que prega. A gente está vendo aí isso acontecer aí no mundo todo. Aos montes, é. Aos montes. Então, verdade. Eu tenho que ter olhos abertos. Então, eu tenho que seguir aquele que segue a Cristo. Eu tenho que obedecer aquele que obedece a Cristo. Eu tenho que me submeter àquele que submete a Cristo. Aí vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Amém.